Dizem que o tempo cura tudo, mas quem diz isso nunca abriu a porta errada na hora errada. No interior de Goiás, perto de Lusiânia, o povo não conta as horas pelo relógio de pulso. Eles contam pelo que o silêncio traz quando a luz acaba. Hoje, eu não vou falar de fantasmas que gritam, vou falar de um que pede desculpas. A história começa com um marceneiro, um homem talentoso, mas quebrado por dentro. Ele tinha um filho único, seu orgulho, sua razão de viver. Mas numa noite de tempestade daquelas que rasgam o céu, o menino se foi. O pai, consumido pela culpa por não ter ido buscar o filho na estrada, sentia o peso de cada segundo que passava. Foi então que ele teve uma ideia nascida do desespero. Ele decidiu construir um relógio de areia, uma ampulheta, mas não seria um objeto qualquer. Ele voltou ao local onde a tragédia aconteceu e com as próprias mãos recolheu a terra escura, ainda úmida pela chuva daquela noite. Essa terra se tornou areia do seu relógio. Com uma habilidade que misturava arte e loucura, ele entalhou a madeira mais nobre que tinha, selando a terra do luto dentro de 2 cones de vidro. Quando ele finalmente virou a ampulheta pela primeira vez, algo inacreditável aconteceu. Não eram os minutos que passavam, eram momentos. Cada grão de terra que caía no vidro de baixo não era apenas terra, era uma visão, uma imagem do futuro que seu filho nunca teria. Ele viu o menino crescer, se tornar um homem forte, viu o primeiro amor, o casamento, a alegria de segurar o próprio filho no colo. Eram visões tão reais, tão cheias de vida, que o velho marceneiro se esqueceu do mundo lá fora. Ele passava dias e noites em sua oficina, virando a ampulheta sem parar, assistindo a uma vida inteira que nunca existiu. Mas toda magia tem seu preço, e essa era terrivelmente alta. Para testemunhar aquele futuro roubado, o marceneiro entregava em troca o seu próprio presente. Cada hora que ele passava hipnotizado pelas visões era um ano de sua própria saúde que se esvaía, sugado para dentro do vidro. Ele envelhecia rapidamente, sua pele ficou enrugada, seus cabelos brancos como a espuma do mar, suas mãos tremiam, mas ele não se importava. Para ele, valia a pena sacrificar a própria vida para ter mais alguns momentos, mesmo que ilusórios, com seu filho. Os vizinhos começaram a notar sua ausência. O som da serra e do martelo na oficina silenciou. Preocupados, eles batiam na porta, chamavam por ele, mas não havia resposta. Finalmente, decidiram arrombar a porta. A oficina estava escura e fria. No meio da sala, no chão, estava a ampulheta, agora completamente vazia. Não havia um único grão de terra no compartimento de cima. Mas o mais assustador não foi isso. O velho marceneiro não estava em lugar nenhum. De onde ele costumava sentar, havia apenas um rastro de poeira fina e escura. A mesma poeira que um dia preencheu aquele relógio. O rastro levava para fora da oficina, cruzava o quintal e terminava na porta do antigo quarto do filho. Ele tinha virado pó, literalmente se tornado parte da terra que usou para construir sua ilusão. O verdadeiro choque, no entanto, veio quando um dos vizinhos pegou a ampulheta vazia do chão. Ao olhar contra a luz fraca que entrava pela janela, ele viu algo arranhado no fundo do vidro. Por dentro, eram palavras, uma caligrafia infantil, que diziam: "Pai, eu nunca saí da estrada. Eu estava esperando você virar a ampulheta para me deixar ir." O pai, em sua dor, não estava vendo o futuro do filho. Ele estava segurando o espírito do menino, que só pôde descansar quando o último grão de terra, o último pedaço da vida do pai, finalmente caiu. Histórias como essa nos fazem pensar no que estamos segurando que já deveria ter partido. O que vocês acharam desse caos? Ele te lembrou de algo ou alguém? Quero agradecer de coração a cada um de vocês pelas visualizações e dar as boas-vindas aos nossos novos inscritos. A nossa comunidade está crescendo e é um prazer ter vocês aqui. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, não esquece de curtir, comentar sua parte favorita e compartilhar com aquele amigo que gosta de um bom mistério. Segue a gente para não perder o próximo relato. Até a próxima!